faz a prece inicial e o evangelho. Ou então... Eu faço. Então, porque o Carlos ia fazer, tá? Você faz a prece inicial, então, Carlos? Posso fazer, com certeza. Gratidão, Carlos. Então, vamos lá. Fique à vontade, meu amigo. Nós vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, aquietando as nossas mentes, buscando a sintonia com a espiritualidade amiga, aqui presente a nos intuir, a nos instruir, esses irmãos que todas as reuniões que temos estão conosco, que nos preparam, que nos ajudam, que nos... Ao nosso amigo individual, guia, mentor, anjo de guarda, enfim, esse irmão que nos acompanha, ele possa estar ao nosso lado, que de nossa parte possamos abrir as nossas mentes e corações, que estejamos abertos ao seu ensinamento, aos seus ensinamentos. Que juntos, que a nossa força, que a nossa energia, que a nossa boa vontade, que a nossa disposição possa nos direcionar ao sério, ao estudo metódico, à nossa boa vontade e disposição. Que a equipe espiritual possa nos auxiliar nesse momento. E também possamos agradecer por mais este ano que passamos. Esse grupo, há 10 meses juntos, ele possa se fortalecer a cada vez mais, a cada dia, a cada momento. Agradecemos ao Mestre Jesus por tudo aquilo que aconteceu a cada um de nós, a cada um de nossos familiares, a cada um de nossos amigos, neste momento de passagem. Possamos estar fortes para mais um ano que chega, para mais um momento, um ciclo que se inicia. Que a nossa intenção seja sempre no bem, praticando, agindo e buscando melhorar a cada dia. Que o nosso estudo seja realizado, a partir deste momento, com muita disposição, amor e carinho. Que assim seja. Que assim seja. A gente está na melancolia, né, 25? Sim. Isso. Aqui a gente já inicia com uma pergunta, né? Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por às vezes de vossos corações e os faz sentir a vida tão amarga? E aí já responde: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mais ligado ao corpo que lhe serve de prisão, né? Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por às vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Aí a gente tem já a resposta: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mais ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vão se esforço de escapar. Então, precisamos entender que a melancolia, do que se refere o assunto, né, ela tem duas raízes, material e espiritual. É lógico que se a gente tiver uma tristeza, uma melancolia que dura um certo tempo, ou que a gente está alimentando ela, que está fazendo com que ela permaneça conosco, é claro que devemos procurar um especialista, né? Para isso, Kardec sempre está sendo citado aqui nos estudos, né? Que a gente deve procurar a ciência humana em busca de ajuda, não é verdade? Mas nós temos as raízes também espirituais, onde o espírito anseia por liberdade. Por quê? Porque o espírito tem memória de vidas passadas, momentos que ele viveu. E sendo ele filho do Criador, ele sabe que existe um mundo, pelo menos os que estão um pouco mais aprimorados, ele sabe que existe um mundo de maior liberdade. E ele sabe que a matéria é uma prisão para ele,
que, preso nessa matéria, ele não consegue fazer coisas que ele gostaria de fazer. Então, na verdade, não é o corpo que tem vida, é o espírito que tem vida, né? A matéria não tem vida nenhuma. E esse espírito anseia realmente por uma liberdade, por uma felicidade que ele sabe que existe no mundo puro, mas existe. Então, ele acaba ansiando por essa liberdade, né? Então, ele fala aqui também: acreditai no que vos digo e resistir com energia a essas impressões que vos enfraquece a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não busquei neste mundo, agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo do vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar. Seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento de diversos deveres que Deus vos confiou. Se nesse curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes a tombar sobre vós os cuidados, as inquietações, os pesares, sedes fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve conduzir-vos juntos aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, e vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso a amarguras terrenas. Então, aqui eu compreendi que, apesar de nós termos melancolia, tristeza, que não é lógico, existem os médicos que podem ajudar. Kardec mesmo fala dessa ciência terrestre, mas espiritualmente a gente tem o anseio do espírito. Mas se uma tristeza ou a melancolia for de curta duração, ela pode ser até benéfica. Eu posso citar um exemplo. Por exemplo, você está com um ente querido em um hospital, e é lógico que você acaba ficando abatido, sofrido com a situação. Mas ao olhar os outros que estão ali do seu lado, você acaba até imaginando que seu problema é menor que o dos outros. E você acaba passando esperança para aquelas pessoas, encontrando forças que você nem sequer sabia que tinha. Ajudando um aqui, ajudando outro lá, e de repente você está numa ação, fazendo uma ação benéfica. Então, essa tristeza que de início era uma coisa que estava te tocando, se transforma numa esperança. Então, é muito importante saber que a gente está no mundo de prova e expiação. E que isso vai passar, dependendo de nossas atitudes. E que nosso espírito veio, embora lá em cima, né, ele fez um plano de encarnatório, ele tem lembranças, tem saudade. Eu diria que ele tem saudade do Criador, saudade do que é belo, saudade do que é divino. Mas isso, daqui a alguns trilhões de anos, a gente pode estar nesse patamar, se Deus quiser. Mas antes de finalizar a minha parte, eu gostaria de ler só um trecho que eu ouvi hoje. Eu acho que tem muito a ver com o que está se dizendo aqui, ou pelo menos eu sinto isso. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos
seres espirituais passando por uma experiência humana. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar 2 vezes, porque a água já passou. Né? A água já aproveite cada minuto da sua vida. As aparências mudam com o tempo. As pessoas perfeitas não existem. Permaneça ao lado de alguém que conhece seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é vida, né? Família, Deus, porque é a vida. A família é porque é única. Porque a vida é curta e os amigos são raros. Então, enquanto espírito, aqui presos nessa matéria, viva cada dia como se não houvesse amanhã. Assim dizia a canção. Algum comentário, por favor? 2. Não, é só complementando 2 coisas. Muitas vezes, não só a melancolia, mas qualquer sentimento que a gente tenha, que a gente não sabe de onde veio, de onde vem, né? A gente não pode se esquecer que, embora nós não os vejamos, nossos amigos espirituais estão ao redor todo instante. Com certeza. E às vezes, dependendo da nossa vibração, alguns mais tristes, outros mais felizes estão. E se nós estivermos na mesma vibração, nós vamos com certeza sentir o que eles estão sentindo. Então, ontem eu estava num dia, vamos dizer assim, atípico, estranho, né? Ansioso, nervoso, sem um motivo aparente. Aí você faz uma prece, uma oração e acaba. Interessante, né? Então, na verdade, a gente tem que estar atento com esses sentimentos que de repente brotam, né? Né? São os nossos amigos que estão ao redor, e a melancolia é uma delas. Com relação à melancolia, também, eu conheci um garoto, né? Que desde muito, muito novo, um amigo meu melhor amigo, ele sentia essa melancolia quando ele ia sair à noite para olhar os astros. Então, toda noite ele ia lá para fora, olhava para o céu e sentia aquela saudade, aquela melancolia. Então, com certeza é uma lembrança, né? Talvez de ser de outro lugar, sei lá. Ou das então, memórias, né? Sim, é o que eu chamo de memória de sentimento. Você não tem um fato concreto, mas você tem um sentimento, né? E aí, às vezes, uma música, uma imagem, no caso dele eram as estrelas, evocavam essa melancolia. Mas a gente não pode, eu falei para ele, você não pode deixar se levar por isso, porque senão você acaba indo para o lado da rebeldia, né? Da tristeza, e não pode. A gente está no lugar certo, na hora certa, né? Deus sabe onde nos colocou. E estudando essa lição, Marcelo, lembrei muito de você. Jura? Que nós somos 2 polos, né? Você gosta da neve, porque quando eu vejo a sua foto na neve, me arrepia até a alma. E eu amo o mar, né? Eu amo o sol. Então eu falei assim, é engraçado como nossos espíritos já estiveram tanto em lugares diferentes. Sim, são lembranças, né? Então, assim, você naquela neve que me arrepia inteira, e eu
amo o mar, né? Eu tenho uma paixão pelo mar, assim, imenso. Sim. Carlos, Não, tudo bem, foi, eu acho que foi bem abrangente. Bem abrangente. Conceição, Também, tranquilo. Elaine, Joinha. Bom, o Livro dos Espíritos é a nossa amiga Conceição, né, Conceição? Sim. Também. é segunda ordem, Conceição? Primeira Primeira ordem. ordem. Primeira ordem. Primeira. Posso? Pode. Claro. Primeira ordem. Espíritos puros. Caráteres gerais. Nenhuma influencia da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e despojaram-se de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais de sofrer provas nem expiações, já não estando sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades ou às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Elas são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e designam-lhes as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles uma gratíssima ocupação. São designados, às vezes, pelos nomes anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Portanto, espíritos puros, né? Pronto. São espíritos que já alcançaram a soma de perfeição. Não têm mais que sofrer provas nem expiações. São mensageiros e ministros de Deus para a manutenção da harmonia universal. É isso que eu entendi. Depois comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam na obra do aperfeiçoamento e designam-lhes as suas missões. Ajuda, por favor. Sim. Logo no início, nos caracteres gerais, ele dá uma geral de como são os espíritos de nível superior, espíritos puros. Porque, na verdade, como a gente estudou nos outros dois
nas duas semanas, a gente viu as classes de espíritos impuros, classes de espíritos superiores, e esses são os espíritos puros. Ele coloca uma única classe. A condição qual é para você ser um espírito puro? Ter passado por todas as outras categorias. E aí você vivenciou, você teve toda essa experiência, toda essa vivência, e você consegue. Quando você chega nesse momento de não tem mais impureza nenhuma, não tem mais inveja, não tem mais ciúme, você só pensa em trabalhar e ajudar as pessoas. Você vê que ele fala aqui, né, não tem aquela liberdade contemplativa. Ninguém vai ficar, desencarnou, vai ficar contemplando lá no plano espiritual. Ninguém contempla nada, vai ter trabalho para fazer. E muito trabalho, porque imagina, a gente falava esses dias atrás, 8 bilhões de encarnados. Os espíritos dizem que são aproximadamente 3 vezes o número de desencarnados lá esperando por oportunidade de encarnar. 24, mais 8 dá 32. Mas o trabalho que a gente dá, 32 bilhões de espíritos aqui nessa Terra. Então, esses espíritos puros são esses que vêm nos ajudar. São anjos de guarda, são mentores, são aqueles das casas espíritas que vêm ajudar, são aqueles espíritos das igrejas que vêm ajudar nas igrejas. Então, é muito trabalho que se tem. Nós imaginamos, né? Talvez não nós aqui, mas os espíritos aqui encarnados na Terra, chegam a imaginar que depois que desencarnam, depois que estão no plano espiritual, é tocar harpa. Não vai ter tocar harpa. Muito pelo contrário. Nós aqui, nós estamos, vamos trabalhar de novo, meu Deus, que dificuldade a nossa. E nem digo trabalho remunerado para nosso dia a dia. Eu digo se a gente precisa fazer alguma coisa pelo outro, alguma caridade. Às vezes a gente vai emburrado, não quer ir, arruma um compromisso. A visão de um espírito puro é completamente diferente da nossa. Ele não vai esperar você pedir ajuda. Ele já está vendo o que você está precisando, ele já vai para te ajudar. E como a gente fala, é tudo por afinidade, tudo por pensamento. Ele capta o que a gente precisa. Só que qual é o problema? Ele capta o que a gente precisa, nos dá a orientação, só que a gente não está conectado. E aí a gente não pega a orientação. Então, o espírito puro, ele realmente já passou por todas as dificuldades que nós passamos. Se a gente pensa assim, Jesus foi criado daquele jeito? Não, porque seria injusto com a gente, né? Se ele fosse criado, se os espíritos puros fossem criados diretamente puros, não seria justo. Se Deus é soberanamente justo, bom, ele criou todos da mesma forma. E aí, cada indivíduo, aqui nós estamos em 5 hoje, corre do seu jeito. Uns têm mais rapidez para pegar uma situação, outros menos. Então, nós vamos, os 5 juntos? Não, cada um está um passinho ali na frente, um passinho atrás. Por quê? Porque nós somos indivíduos. E esses indivíduos têm as suas limitações, as suas dificuldades, as suas qualidades boas. E para a gente chegar no puro, a gente ainda precisa caminhar bastante. Jesus é um espírito puro, né? Então, você vê que a mensagem que ele vê, você vê esse plano reencarnatório que ele fez, sofrer tudo que sofreu, né? Foi perseguido, né? Morto, quer dizer, Jesus sofreu tudo isso para nos dar tanta esperança, né? Para que a gente seguisse seu exemplo, para nos ensinar uma lição. E nessa data tão linda de dezembro, não dá para esquecer esse espírito tão puro, tão verdadeiro, tão influente na nossa vida, né, Carlos? E você vê que ele disse, entre os que estão aqui, haverá quem vai me trair. Sim. Ele já sabia, o espírito puro sabia o que ia acontecer. Falou para Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite. Não, de jeito nenhum. E aconteceu. Então, essa é a diferença. Ele consegue captar o pensamento. Ele mostra para a gente que ele sabe o que é. E nós, na nossa limitação, e às vezes um pouco de soberba, né? Achamos que a gente sabe o caminho, não precisamos de orientação.
A reforma íntima, ela é algo, assim, muito de se estudar, muito de se aprender e tudo mais. Mas eu acho que a melhor reforma íntima que a gente tem é o Evangelho segundo o Espiritismo, através dos ensinamentos de Jesus. Se você vê o ensinamento de Jesus, o Sermão da Montanha, pronto. Você fala assim, eu aplico isso. Que outra coisa que você precisa de reforma íntima? Os livros são bons, por quê? Porque a espiritualidade deixou que acontecessem os livros desta forma, porque sabem que eles são apoios para a gente. Senão a gente não consegue. Quando a gente pega um ensinamento de Jesus, por exemplo, dai a face direita que alguém bate na esquerda. Se a gente for levar o pé da letra isso, a gente vai ficar maluco. Sim. Então, vem outro livro complementar de um espírito, de um André Luiz, de uma Joana de Ângeles, de um Emmanuel, que você fala, opa, peraí, na verdade, é esse aqui o ensinamento. Então, você vai complementando aquilo, porque direto da fonte, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Por quê? Nós queremos interpretar no pé da letra. E aí a gente acaba errando. Mesmo porque desde lá atrás, né, Moisés, tal, os ensinamentos que eles trazem são de acordo com a época que eles vivem, Sem dúvida. né? Então, essa informação ela vai sendo aprimorada, vai sendo melhorada, né? De acordo com o conhecimento das pessoas. Hoje A sociedade mudou muito, né? mudou. Hoje a gente está no momento, apesar de muitos olharem a nossa sociedade hoje com olhos negativos, né? Pessimistas, as coisas mudaram muito, né? Muito, Muito. muito. Não é só tecnologia. Hoje, da época de Kardec para hoje, por exemplo, um exemplo grosseiro, o duelo já não é mais uma coisa, né, aceitável, e outras coisas, né? Por exemplo, a escravidão, são coisas que ofendem, né, as É pessoas de crime, hoje. né? Sim, passaram a ser Hoje é crime. crime. No começo do século era normal, no século XX, Normal. hoje já é uma coisa absurda, né? A gente fica. E assim por. Então a gente vai caminhando. E eu acredito que nós estejamos hoje num momento de. Como é que eu posso falar isso? Um novo momento de esclarecimento. Eu acho que porque, veja, existem assuntos que Kardec não perguntou, porque não existiam, né? Naquela época. E agora existem. Então a gente vai passar, né, por mais uma, eu acredito, né, novo momento de renovação ou de burilamento da informação. Eu confio plenamente nisso. Eu também. Eu Precisamos. acho que. Você já pensou que sufoco? Mamãe fazia. Pegava a lenha no mato, né? Fazia o fogo, fazia o carvão para passar roupa para os outros, né? Para passar a roupa para fora. Hoje a gente só enfia na tomada, tá tudo certo. Sim. Então, assim, aquela época era muito mais sofrida que hoje, eu acredito. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Não, não. Eu tô assistindo junto com a minha mulher, férias a gente faz de tudo, né? É uma novela antiga que vocês já devem ter assistido. Eu não sei se a Conceição já viu alguma novela da Globo, que é Assim é a Moça. Vocês assistiram ou não? Eu assisti. Sim. Então eu assisto por uma questão histórica, né? Para eu fazer um comparativo entre aquela época e hoje, né? Então você vê coisas absurdas, né, daquela época, assim que infelizmente sujaram, né, a nossa história, né? Maldades assim horrendas. Então isso já não acontece mais. Então a melhoria vem acontecendo, sim, e a gente tem que ter fé que cada vez mais firmes na nossa resolução de melhorar,
no autoconhecimento, no conhecimento, e a gente vai vencer no final, né? Com certeza. Tem uma bandeira antiga da igreja que escreve assim, que fala em latim, in hoc signus vinces, ou seja, significa nesse sinal, que é a cruz de Jesus, vencerás. Então eu acredito nisso piamente, né? Enquanto o bem existir, o mal não vai prevalecer, de jeito nenhum. Sim. Molto bene. Ah, alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo. Nine? Não, só gratidão pelo esclarecimento. Eliane, você quer fazer as vibrações, então? Vamos fazer. E aí... Nossa, aí eu faço a prece final? Hoje é você, Marcelo. Diga, Conceição. É a última do ano, hein, Marcelo? Então, diga, Conceição. Só para não esquecerem a água. Ah, Conceição. Verdade, Conceição. Ó, tá aqui a minha aqui, ó. Fica à vontade, minha amiga. Bom, então, nesta última reunião do ano, vamos nos conectar no coração para fazermos as nossas vibrações, as vibrações do nosso grupo. Que neste momento nós possamos, Pai, vibrar muito amor e muita paz. Que os amigos espirituais, aqueles irmãos que nos ajudam em todas as nossas reuniões, possam pegar essas nossas vibrações e possam levar o mais longe, aonde há irmãos necessitados, em cada canto do nosso universo, aonde encontrarmos um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar em todos os hospitais, onde há irmãos doentes, que as nossas vibrações de saúde chegam até eles. Chegar nos presídios, onde há irmãos encarcerados, que as nossas vibrações de amor, de paz, possam chegar até esses irmãos, nos orfanatos e nos asilos. Cada um desse local que possa chegar às nossas vibrações. Antes de fazermos as vibrações pela nossa lista, vamos vibrar por nós mesmos. Vamos pedir a fluidificação da nossa água. E vamos pedir por nós. Cada um de nós que temos os nossos sofrimentos, que nós também possamos ser abraçados pela espiritualidade amiga, que também está conosco. E vamos agora, continuando, vamos vibrar, vamos fazer as nossas orações e vibrações pelos irmãos da nossa lista. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bento, Alice Helena Pérez, Adriano Antônio Filho, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Arthur Manzucci, Assis Miguelito, Carlos Alberto Maia, Dante Marques Gonçalves, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Elvira Saran, Gabriel Manzucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran,
Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica Santos Silva, Gesualda Cândida Dilena, João Abinagim Filho, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Manzucci Pazucchi, Leonardo Correia Inafu, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazucchi, Marcos Antônio Barbosa, Marcos Giardi, Marcos Aurélio Goulart, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza de Carvalho, Marlene Midon, Marli Santos, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Sérgio Henrique M. Pini, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza, William Abinadinho e todos os moradores de Alqueirão do Mar. Vamos também pedir, Pai, pelos nossos irmãos, Maria Aparecida Siqueira Costa, Mariana Piccolo, Maurício Zanqueta, irmãos que já retornaram à nossa pátria espiritual, que eles também possam ser amparados, possam ser visitados, que as nossas orações cheguem até esses irmãos desencarnados como forma do nosso carinho. E que nós possamos, Pai, nos reunir na próxima semana para mais umas semanas de vibrações e de amor. E assim seja. Bom, então, para encerrar a nossa última, eu vou ler uma oração, que é a oração do fim do ano novo. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Ao acabar mais um ano, quero te agradecer por tudo aquilo que recebi de ti. Obrigado pela vida e pelo amor, pelas flores, pelo ar e pelo sol, pela alegria e pela dor, pelo que foi possível e pelo que não foi. Te ofereço tudo o que fiz neste ano, o trabalho que pude realizar, as coisas que passaram pelas minhas mãos e o que com elas pude construir. Te apresento as pessoas que ao longo destes meses amei, as amizades novas e os antigos amores, os que estão perto de mim e aqueles que pude ajudar, os com quem compartilhei a vida, o trabalho, a dor e a alegria. Mas também, Senhor, hoje quero te pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, pelo dinheiro mal gasto, pela palavra inútil e o amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por viver sem entusiasmo. Também pela oração que aos poucos fui adiando e que agora venho te apresentar por todos os meus esquecimentos, descuidos e silêncios. Novamente te peço perdão. Nos próximos dias começaremos um ano novo. Paro a minha vida diante do novo calendário
que ainda não se iniciou, e te apresento estes dias que somente tu sabes se chegarei a vivê-los. Hoje te peço por mim, meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Fecha meus ouvidos a toda falsidade e meus lábios às palavras mentirosas, egoístas ou que magoam. Abre sim o meu ser a tudo o que é bom, que o meu espírito seja repleto de bênçãos para que eu as derrame por onde passar. Senhor, a meus amigos e amigas que estão lendo esta mensagem, ou ouvindo essa mensagem, enche-os de sabedoria, paz e amor, e que nossa amizade dure para sempre em nossos corações. Enche-me também de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho, possam descobrir em mim um pouquinho de ti. Dá-nos um ano feliz e ensina-nos a repartir a felicidade. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Bom, Chegamos ao fim do ano e eu só tenho a agradecer a vocês, né, por terem feito parte da nossa vida, né? Bons companheiros que nós, amigos bons, né, que nós, amizades salutares, né? Eu sou muito feliz de ter encontrado todos vocês esse ano. E eu espero que o ano que vem todos estejam juntos, com muita saúde, muito trabalho, para mais uma jornada. Muito obrigado a todos vocês. eu também agradeço a companhia de todos nesse ano, são de muito valor nossos encontros. Eles agregam bastante, porque faz a gente refletir, faz a gente pensar no que a gente está fazendo, o que a gente precisa melhorar. E as nossas reflexões, elas precisam ser reflexões reais, né? Sem a gente mascarar. E eu acho que é muito importante esse estudo nosso. Valeu muito a pena esses 10 meses. Eu quero agradecer a todos do grupo, Marcelo, Eliane, Dona Clara, Carlos, Conceição. Hoje vocês são meus melhores amigos, meus companheiros de jornada. Vocês têm o meu carinho, o meu respeito. Muito aprendi com vocês e muito vou ter que aprender também ainda. Agradeço a Jesus cada instante que Ele colocou vocês na minha vida. Vocês, assim, são assim, a minha joia rara. Gratidão por isso. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a vocês. Agora sou eu, né? Olha, eu também sou a maluquete do grupo, né? Mas pronto. Gosto muito de vocês, de todos vocês. Gosto muito aqui da Dona Marli, que me puxa as orelhas, me puxa a razão. Mas pronto, eu sou a maluquete do grupo assumida, mas ando embaixo, tenho os meus momentos, peço desculpa das travessuras, dos sofrimentos que vos dou às vezes com as minhas atitudes, sem pensar, sem analisar, mas desculpem, é só o que eu tenho-vos a dizer e vos desejar a todos um bom ano, que entrem com o pé direito, que a Dona Clara fique bem e vai ficar, na paz de Deus. E todos nós também, o próximo ano, que a gente entre com o pé direito, com saúde, que é a única coisa que eu peço sempre, saúde, porque havendo saúde, o dinheiro a gente faz, né? Trabalhando, conquistando. Mas eu sei que Deus vai nos abençoar o próximo ano e vamos entrar com o pé direito, mais otimistas, na graça de Deus. Sim. Seja. Mas vos amo. Vocês podem pensar que não, mas vos amo. Falta a Eliane, não vai falar nada, Eliane?
A Eliane, Você achou que não ia falar nada, não? a Eliane se emociona. Eu também. Só eu sei o quanto eu relutei, que eu já falei que eu falava que online eu não queria participar, e só eu sei o que isso me fez bem. Ele também sabe, que ele estava aqui comigo. Então, esse ano de 2022, para mim, foi assim, um ano maravilhoso, porque eu consegui recuperar toda a minha vida depois do AVC. E vocês, assim, me ajudaram muito, mesmo não sabendo, mas vocês me ajudaram muito. Encontrar o grupo aqui, participar das reuniões, conseguirmos aqui participar das reuniões, foi, assim, para mim, essencial. Então, realmente, moramos todos um no coração dos outros. Estamos sempre unidos. Eu quero deixar... Estou chorando, viu? Nós estamos todos. Quero deixar aqui meu abraço à dona Clara, dizendo meu carinho por ela, e o quanto eu estou torcendo por ela. Tá bom? Pode deixar. Se entregue. Desculpa o chororô, sei que eu sou emotiva mesmo. O nosso beijo para ela. Será dado, será entregue. Conceição, minha arteira, eu amo você, viu? Eu também. Mas falta mais uma coisa antes de encerrarmos essa reunião. Ops. Vamos lá. Falta pedirmos pelo Chico e por toda não a tem sua isso. família que ele tenha um feliz ano, houver essa reunião, né? Que ele tenha um feliz ano, que entre com o pé direito também, e tudo de bom para ele e para os seus familiares. É tudo o que a gente deseja. Bem De lembrado. acordo, muito bem lembrado. E a gente já dá boas-vindas à Lu, né? Sim, a Lucélia hoje ela não É conseguiu, verdade. mas tudo bem. Você deixou uma mensagem para ela, Marcelo? Eu vou mandar uma outra mensagem depois. Não, já mandei, vou mandar uma outra. Mas a gente podia gravar uma mensagem aqui para ela, né? Sim. Desejando para ela um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz. Dizer que ela é bem-vinda ao grupo, que é uma pessoa humilde, sincera, né? Já conhece o kardecismo. Também está junto com a gente, né? Assim, engatinhando, mas Deus quiser, ela vai se acertar e em 2023 a gente vai estar junto. Sim. Novo ano, nova expectativa. Com certeza. Começaremos o novo ano junto com ela, aí ela vai conseguir entrar e vai dar certinho. Sim, com certeza. Bem-vinda, Lucélia. Bem-vinda, Lucélia. Eu posso só falar assim, que se eu estou aqui participando, é por causa do Carlos que sabe mexer, porque se for só eu ia apanhar bastante, viu? Não ia ser tão fácil entrar, não. Todos nós somos principiantes, né? Algum dia. Então, falar para ela tentar novamente que ela consegue. Sim, o Marcelo vai entrar em contato com ela, né? Vou sim, com certeza. Gente, feliz Pessoal, ano beijos. novo! Muita alegria, muita saúde. Beijo para todos. Beijo nos seus corações. Beijo. Eu acho que a gente vai se ver ainda antes, mas um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.